Nas profundezas da história bíblica jaz um mundo transformado pelas águas do dilúvio. Um mundo renascido, mas não purificado. Um mundo onde os segredos da humanidade se entrelaçam com os mistérios divinos. Bem-vindos a uma jornada através dos tempos, onde exploraremos os enigmas que cercam Cão, filho de Noé, e a infame cidade de Sodoma. O novo começo. Imagine-se no momento em que as águas do dilúvio finalmente baixaram. A Arca de Noé repousa sobre o Monte Ararat e uma família de 8 pessoas se prepara para repovoar a terra. O ar está carregado de promessas e perigos desconhecidos. O que aguarda esta pequena família em um mundo lavado pelos julgamentos divinos? E saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Gênesis 8:18. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e suas respectivas esposas emergem da arca. Eles são os únicos sobreviventes humanos em um planeta drasticamente alterado. A tarefa à sua frente é monumental: reconstruir a civilização a partir do zero. Mas o que sabemos sobre essa nova era? As Escrituras nos fornecem pistas intrigantes sobre a demografia deste mundo pós-diluviano. A partir destes 8 indivíduos, a população humana cresceria exponencialmente. Estudos demográficos sugerem que, em apenas algumas centenas de anos, a população poderia ter alcançado milhões. O mistério de Cão. Entre os filhos de Noé, Cão emerge como uma figura enigmática. Seu nome, que significa quente em hebraico, parece premonitório dos eventos que se desenrolariam. O que torna Cão tão intrigante? A história toma um rumo sombrio quando Noé, embriagado pelo vinho de sua própria vinha, é encontrado nu em sua tenda. É Cão quem o vê neste estado vulnerável. E Cão, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Gênesis 9:22. O que exatamente Cão viu? Por que sua reação foi tão condenável aos olhos de Deus e de seu pai? Alguns estudiosos sugerem que o texto bíblico usa um eufemismo e que o pecado de Cão pode ter sido mais grave do que simplesmente ver seu pai nu. A maldição que se segue é surpreendente em sua severidade. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Gênesis 9:25. Curiosamente, não é Cão quem é amaldiçoado diretamente, mas seu filho Canaã. Por que Noé amaldiçoaria seu neto em vez de seu filho? Este é um dos grandes mistérios que permeiam a narrativa pós-diluviana. A linhagem de Cão. Apesar da maldição, a linhagem de Cão prosperou. Seus descendentes se espalharam, fundando grandes civilizações. Entre eles estavam os egípcios, os filisteus e os cananeus. É fascinante notar que algumas das culturas mais avançadas e influentes da antiguidade surgiram desta linhagem amaldiçoada. Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã, os filhos de Cão, tornaram-se os progenitores de nações poderosas. Cuxi, em particular, é associado à antiga Etiópia, uma civilização conhecida por sua sabedoria e riqueza. E os filhos de Cão são Cuxi e Mizraim e Puti e Canaã, Gênesis 10:6. Mas o mais intrigante dos descendentes de Cão é, sem dúvida, Nimrod, descrito como o primeiro a ser poderoso na terra e um poderoso caçador diante do Senhor. Que segredos Nimrod descobriu que o tornaram tão notável? Alguns estudiosos especulam que ele pode ter redescoberto tecnologias antediluvianas ou ter tido acesso a conhecimentos ocultos. A Torre de Babel, um eco do passado. A história da Torre de Babel, uma tentativa audaciosa de construir uma torre que chegasse aos céus, ocorre no contexto dos descendentes de Cão. Seria esta uma tentativa de recuperar o conhecimento perdido no dilúvio? Ou talvez uma manifestação do orgulho que levou à destruição do mundo antediluviano? E disseram: Vinde,
Edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11:4. A confusão das línguas que se seguiu dispersou a humanidade, criando as diversas culturas e nações que conhecemos hoje. Mas que conhecimentos foram perdidos nesta dispersão? Que segredos foram levados para longe, talvez para serem redescobertos milênios depois? Sodoma, a cidade do pecado. Avancemos alguns séculos na narrativa bíblica, até chegarmos à infame cidade de Sodoma. Localizada na fértil planície do Jordão, Sodoma era conhecida por sua riqueza e depravação. Mas o que realmente acontecia por trás de seus muros? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Ezequiel 16:49. Contrariamente à crença popular, o pecado de Sodoma não se limitava à imoralidade sexual. A cidade era um caldeirão de injustiça social, ganância e falta de compaixão. Mas o que levou uma cidade tão próspera a um estado de corrupção tão profunda? Alguns estudiosos sugerem que Sodoma pode ter sido construída sobre as ruínas de uma cidade antediluviana. Poderiam os sodomitas ter descoberto tecnologias ou conhecimentos do mundo anterior ao dilúvio? Isso explicaria sua riqueza e, talvez, sua arrogância? O julgamento divino. A história de Sodoma atinge seu clímax com a visita de 2 anjos à cidade. A reação dos habitantes à presença destes seres celestiais é chocante e revela a profundidade de sua depravação. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Gênesis 19:5. O termo conhecer aqui é um eufemismo para relações sexuais. A demanda dos sodomitas para conhecer os visitantes angélicos sugere uma transgressão não apenas moral, mas também espiritual. Estariam eles buscando uma união proibida entre o celestial e o terreno, ecoando talvez os dias anteriores ao dilúvio, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. A destruição de Sodoma e Gomorra que se segue é cataclísmica. Fogo e enxofre chovem do céu, obliterando as cidades e tudo ao seu redor. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19:24. Mas o que causou esta destruição tão completa? Alguns especulam que possa ter sido um evento natural, como a queda de um meteorito divinamente direcionado. Outros sugerem que poderia ter sido uma manifestação sobrenatural do poder divino. Qualquer que seja a explicação, o resultado foi a completa aniquilação de uma civilização. Os sobreviventes, Ló e suas filhas. Apenas Ló e suas 2 filhas escapam da destruição, deixando para trás uma esposa transformada em estátua de sal. Outro mistério que intriga estudiosos há milênios. O que se seguiu foi um dos episódios mais controversos da Bíblia. Acreditando serem os únicos sobreviventes no mundo, as filhas de Ló o embriagam e concebem filhos com ele. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Gênesis 19:32. Deste ato incestuoso nascem Moabe e Ben-Ami, progenitores dos Moabitas e Amonitas, respectivamente. Estas nações desempenhariam papéis significativos na história de Israel, frequentemente como antagonistas, mas ocasionalmente como aliados inesperados. O legado de Cão e Sodoma. Que lições podemos tirar destas histórias enigmáticas? O que elas nos revelam sobre a natureza humana e a relação entre o homem e o divino?
A narrativa de Cão nos lembra que mesmo após um julgamento divino tão severo quanto o dilúvio, a humanidade permaneceu propensa ao pecado. A maldição sobre Canaã serve como um aviso sobre as consequências de longo alcance de nossas ações. Sodoma, por outro lado, nos alerta sobre os perigos da prosperidade sem moralidade. Uma sociedade que perde sua bússola moral, não importa quão rica ou avançada, está condenada à destruição. Mais profundamente, estas histórias nos convidam a refletir sobre os ciclos da história humana. Assim como o mundo pós-diluviano ecoou os pecados do mundo antediluviano, nossas sociedades modernas podem estar repetindo padrões de civilizações passadas. As histórias de Cão e Sodoma, embora antigas, ressoam com temas surpreendentemente contemporâneos. Elas nos falam de famílias disfuncionais, de sociedades que perderam seu rumo moral, de julgamento divino e de recomeços. Mais do que isso, elas nos convidam a olhar para além da superfície, a buscar os mistérios escondidos nas entrelinhas da história. Pois talvez, ao desvendar os segredos do passado, possamos encontrar chaves para entender nosso presente e moldar nosso futuro. À medida que as águas do tempo continuam a fluir, levando consigo segredos antigos e revelando novos mistérios, somos chamados a permanecer vigilantes, curiosos e, acima de tudo, humildes diante do vasto oceano de conhecimento que ainda está por ser explorado. Pois quem sabe que segredos ainda aguardam ser descobertos nas profundezas da história humana e divina. Que revelações nos aguardam nas próximas escavações arqueológicas, nos próximos avanços científicos ou nas próximas interpretações de textos antigos? O mundo após o dilúvio, com seus segredos e mistérios, continua a nos fascinar e desafiar. E enquanto continuamos nossa busca por respostas, talvez a maior lição que possamos aprender seja a de permanecer abertos às maravilhas e aos enigmas que o universo ainda tem para nos revelar. Vamos orar. Pai Celestial, Criador de todas as coisas, diante de Ti nos prostramos, humildes e maravilhados, com a grandeza de Tua obra e a profundidade de Teus mistérios. Ao meditarmos sobre o mundo após o dilúvio, sobre os segredos de Cão e os enigmas de Sodoma, nossos corações se enchem de admiração e temor. Senhor, assim como as águas do dilúvio cobriram a terra, que Tua sabedoria inunde nossas mentes. Ajuda-nos a compreender as lições escondidas nas entrelinhas da história, a discernir Tua vontade mesmo nos eventos mais obscuros de nosso passado. Deus Todo-Poderoso, lembramo-nos de Noé e sua família, os únicos sobreviventes de um mundo destruído. Quanta fé eles precisaram ter para reconstruir suas vidas em um planeta transformado. Fortalece-nos, ó Pai, para que possamos enfrentar os desafios de nosso tempo com a mesma coragem e confiança em Ti. Refletimos sobre Cão, Senhor, e seu ato que trouxe uma maldição sobre sua descendência. Quantas vezes, ó Deus, nós também falhamos em honrar aqueles que deveríamos respeitar. Perdoa-nos, Pai, e ensina-nos a caminhar em retidão e reverência. Pensamos na Torre de Babel, símbolo da arrogância humana. Quantas vezes tentamos alcançar os céus por nossa própria força, esquecendo-nos de que é em Ti que vivemos, nos movemos e existimos. Humilha-nos, Senhor, para que possamos reconhecer nossa total dependência de Ti. Ó Deus, ao contemplarmos Sodoma, trememos. Uma cidade abençoada com abundância, mas corrompida pela injustiça e pelo pecado. Guarda-nos, Pai, para que a prosperidade não nos afaste de Ti. Que sejamos sempre gratos por Tuas bênçãos e generosos com aqueles ao nosso redor. Senhor Jesus, assim como preservaste Ló e suas filhas da destruição de Sodoma, salva-nos das consequências de nossos próprios pecados. Que Tua graça nos resgate, mesmo quando caminhamos à beira do abismo.
Espírito Santo, tu que pairaste sobre as águas no princípio da criação, paira sobre nós agora. Ilumina as Escrituras para nós, revela-nos os segredos escondidos em tua palavra. Dá-nos discernimento para aplicar estas antigas lições em nossas vidas modernas. Pai, oramos pelos arqueólogos e cientistas que buscam desvendar os mistérios do passado. Guia suas mãos, aguça suas mentes, para que suas descobertas possam glorificar teu nome e confirmar a veracidade de tua palavra. Deus eterno, assim como o arco-íris permanece como um sinal de tua promessa após o dilúvio, que tua fidelidade seja nossa âncora em tempos turbulentos. Ajuda-nos a lembrar que, não importa quão escuras sejam as nuvens, teu amor e tua misericórdia permanecem para sempre. Senhor, que as histórias de Cão e Sodoma não sejam apenas relatos do passado, mas advertências para o presente e orientações para o futuro. Que possamos aprender com os erros de nossos antepassados e buscar viver de maneira que te agrade. Pai Celestial, desperta em nós uma sede por conhecimento, não para nossa própria glória, mas para melhor te conhecer e servir. Que sejamos como Daniel, a quem deste o entendimento de todas as visões e sonhos. Daniel 1:17. Deus Todo-Poderoso, assim como preservaste a linhagem de Sete através de Noé, preserva em nós a semente da fé. Que possamos ser como Enoque, que andou com Deus, Gênesis 5:24, buscando tua presença em cada momento de nossas vidas. Senhor Jesus, tu que és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Ajuda-nos a ver tua mão operando através da história. Que possamos reconhecer tua soberania nos eventos do passado e confiar em teu plano para o futuro. Espírito Santo, move-te sobre as águas turbulentas de nossos corações, como te moveste sobre as águas no princípio. Cria em nós corações limpos e renova em nós um espírito reto. Salmo 51:10. Pai, que as lições do dilúvio de Cão e de Sodoma nos lembrem constantemente de nossa necessidade de ti. Que nunca nos esqueçamos de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Finalmente, Senhor, oramos para que, assim como Noé encontrou graça aos teus olhos em meio a um mundo corrupto, possamos nós também ser luzes em um mundo de trevas. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos de tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.